Boa noite, Ana Luzia, boa noite, Beth, bem-vindas, Franciele, tudo bem com vocês? Pessoal vai entrando, tudo bem? Flávia, boa noite, Flávia, Ana, boa noite, Genuir, como vamos? Tudo bem por aí? Alguns minutos e já começaremos a falar sobre o nosso tema hoje, feminicídio. Aqui em Curitiba estamos com dias maravilhosos de chuva, porque depois de meses de seca, de estiagem, agora nós estamos com a bênção das águas. 3, 4 dias chovendo bem, isso é importante para nós, para toda a região, né? Então, Terezinha, Grisa, boa noite, Clair, Gislaine, Eliana, Fabiana, boa noite, Caroline, Ana, Jonathan, Marcela, muito bem, Marcela, nossa marketing, Eliane, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos entrando devagarinho, aos poucos vamos entrando nesta conversa sobre feminicídio. Rosane Campos, do Espírito Santo, muito bem, boa noite. Basílio. Lu Santos, tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Selma Nogueira, olá. Alaide, boa noite a todos vocês, bem-vindos. Bernadette, Valéria, a Beth, a Flávia, boa noite, Flávia. Sidneia, Patrícia, que bom tê-los aqui. Walter, Walter, muito bem, Walter Moura, lá do Espírito Santo. Roberto, Valéria, Rose, sejam todos muito bem-vindos. Alaide, Ângela de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Roberta, Deise, bem-vindos todos vocês. Para falarmos então sobre feminicídio, uma análise parapsicológica. A Yara, a Deise, boa noite Deise, Yara, boa noite Gina. Opa, Walter, estamos juntos com todos a turma do Espírito Santo te acompanhando para muito aprendizado. Olá, turma! Estudantes de pós-graduação de Parapsicologia do Espírito Santo, lá com o Walter, com a Edna, que honra! Obrigado mesmo. Vamos tentar passar algumas informações a mais daquelas que você já tem. Eu vou reforçar aquelas que você já tem, não é verdade? Bem-vindos! Sinto-se muito orgulhoso e honrado de ter aí uma turma de alunos de pós-graduação de Espírito Santo, onde a Edna é diretora do Instituto daquela unidade, e onde desenvolve um belíssimo trabalho junto com o Walter e outros professores. Grande abraço a todos. Ludmila, Rosiane, Elisiane, Roberto, da turma do Espírito Santo, muito bem.
Padre Carlos, ô Padre Carlos, sua bênção, Padre. É sempre bom ter também pessoas mais santas do que a gente no grupo, não? Vânia, Luísa, boa noite, Luísa. Jedson. Admar, é isso? Elísia, Espírito Santo, olá. Bem-vindos, queridos e queridas. Muito bem. Vamos ver se nesse tempo que temos, podemos falar o bastante sobre esse tema tão importante, tão atual e tão intenso nos últimos tempos, especialmente, né, sobre feminicídio, né? O Tarcílio, Cleiton, meu amigo Cleiton, lá de Blumenau. Edna, chegou Edna, bem-vinda. Eni, tudo bem. Patrícia, Nivaldo, minha esposa, estás aqui também? Que maravilha. Ana, boa noite. Muito bem, é um prazer muito grande estar com vocês, uma responsabilidade ao mesmo tempo de poder falar sobre esse tema tão importante então e fazer uma análise parapsicológica sobre feminicídio, né? Silvânia, Janice, bom dia, boa noite, Janice. Janice lá de Floripa, que bom tê-la aqui também, grande abraço. Turma pós-graduação de Parapsicologia do Espírito Santo, Edna, isso aí. Pinheiro, boa noite. Ok. Muito bem, vejo que temos um grupo bastante importante já, alguns vão entrando aos poucos também. Vamos então começar a falar sobre feminicídio, uma análise parapsicológica. Bom, primeiramente, o que é feminicídio? Ou ainda antes disso, né? Eu sou Rafael Stoff, diretor do IPAP de Curitiba. Dirigimos aqui o Instituto, eu e a Nivaldo, minha esposa, que é coordenadora dos cursos, né? Formado já em 1998, então já se vão lá 22 anos de caminhada. É um bom trecho, de coisas lindas, maravilhosas, grandes desafios superados e vencidos, não é? Estamos aqui este ano abrindo a 25ª turma de estudantes de parapsicologia. Esperamos que seja possível, apesar da situação que vivemos hoje, né? Então vamos lá, voltamos ao tema. Feminicídio, então, o que é? É a agressão que o homem tem sobre a mulher. A esposa, noiva, namorada, ex-namorada, essa violência que acontece do homem em relação à mulher. Então isto é feminicídio. Mas o que leva um homem a agir desta maneira com a própria mulher, que ama, em princípio que ama, sua noiva, sua namorada? O que leva um homem a agir desta natureza, desta forma tão violenta, até matando a esposa ou a mulher em alguns momentos? Será que isto é um caso à parte, um caso fortuito? De repente o homem perdeu o controle e fez essa bobagem, ou tem algo mais? Não é? Vamos entender então, nesse tempo, que existe um sistema que leva a isto. Não é nada fortuito. Vamos ver como é que a parapsicologia analisa o feminicídio. E a misoginia, que também é uma forma de agredir a mulher, que seria então o homem que é contra qualquer coisa que seja feminino. Então a misoginia. Lá no final vamos falar um pouco sobre isso também. Então sobre esses pontos nós vamos estar abordando a partir de agora, então, nesta conversa. Então fiquem bem à vontade. Quiserem perguntar durante a conversa ou um pouco mais adiante, primeiro quero estar fundamentando, né, este tema, embasando esse tema acima de tudo, para que a gente possa ter um chão por onde caminhar, né?
Então, o feminicídio que está ocorrendo nos últimos tempos, muito mais intensamente já do que antes ainda, à medida que com esse problema da pandemia, as pessoas são forçadas a conviverem mais tempos. Então, explodiu de forma muito intensa o feminicídio, mais do que antes. Justamente por conta dessa convivência em que tem que conviver de uma forma mais próxima com alguém que pode representar para o homem um perigo. Isso que nós vamos entender, né? Então não é um caso fortuito, isolado, não é por acaso que ocorre o feminicídio. Então, há uma força maior que leva o homem a agir desta maneira. Não é algo que acontece porque o homem escolheu cometer o ato. É algo mais forte do que ele não controla. Não estamos aqui querendo tirar a responsabilidade do homem, mas em parapsicologia nós nunca vamos olhar apenas o fato, mas se ver e estudar o sistema que leva um fato, o que tem por trás disto, né? É algo muito mais do que o fato. O fato é a consequência de uma história, é a consequência de um sistema que eclode com o feminicídio, mas é um sistema. Então nós precisamos entender o sistema. Temos que entender como é que isto acontece na sua abrangência maior. Não analisar apenas o fato em si, como é comum analisarmos, como se a pessoa quisesse ter feito aquilo. O homem não quer fazer isso com a mulher, não é uma escolha consciente. Ele é levado a agir desta maneira por forças interiores maiores do que as dele, não tem controle sobre isto. Então o que move o homem a agir desta maneira? É isso que nós temos que entender, para poder então também ajudar esta pessoa. Se nós não entendermos o sistema, vamos trabalhar só o efeito, o sistema continua estragado. E se eu não sei como funciona o sistema, como é que eu vou consertar algo que eu não sei como funciona? Não tem jeito. Vai apenas, né, dar passar uma tinta, enfim, vai dar uma tapeada. Né? Então, partimos sempre daquilo que é básico. Como funciona? Né? E trazemos aqui, como em todas as outras lives, porque esse é o pano de fundo, esse é o mapa por onde nós estamos sempre transitamos em parapsicologia, que são as funções mentais. Funções mentais, então, que são, a mente é formada então, pela função consciente e a função subconsciente. Aqueles que já estudaram, já conhecem isso de cor e salteado, e aqueles que ainda não estudaram, aprofundem-se em outro momento se puderem, mas vamos então dar aqui uma pequena noção de que sejam essas funções. Então, consciente é esta função que nós usamos para pensar, raciocinar, comparar, fazer, não fazer, enfim, essa função que está presente sempre que prestamos atenção. Onde está o consciente, ali está. Onde está a atenção, perdão, ali está o consciente. Eu e vocês agora estamos fazendo uso do consciente, porque estamos atentos a algo. Então, aquilo de que nós temos consciência. Então, essa é a consciência. E o subconsciente, que é outra função pouco conhecida da maioria das pessoas, e que é a instância mais importante em termos de execução, né? Porque é o subconsciente que atua de forma independente, autônoma do consciente, e é ele que executa tudo que acontece conosco. É o subconsciente que também leva ao feminicídio. É o subconsciente que leva a uma depressão, é o subconsciente que leva à felicidade, é o subconsciente que leva à angústia, à tristeza, né? A tudo. Tudo tem origem, tem um nascedouro no subconsciente, tudo tem uma razão de ser nesse subconsciente. Nada é por acaso. Ou de repente não existe para a parapsicologia. De repente a pessoa teve um infarto. De repente é um AVC. Nunca que é de repente. Esse infarto está sendo construído há anos. Né? A depressão está sendo construída há anos. Por tristeza, angústia, ansiedade, raivas, mágoas, tantos sentimentos emocionais que levam a um processo de adoecimento. Como também um processo de saúde,
decorre de um sistema de longa data. Tá? Então, o feminicídio tem esta origem também, no subconsciente. Tá? Então, consciente e subconsciente. E aí a máxima do sistema Grisa, né? Do professor doutor Pedro Antônio Grisa, esse grande mestre, mentor e idealizador da parapsicologia, linha científica independente, que diz que nós somos um, mas funcionamos como se fôssemos dois. O que é isto? Que matemática é esta? O um sou eu, é você, é o ego, é o consciente, este é o um. O dois é o outro, que faz parte do um, mas que esse outro age independente do um, independente do consciente. Então o dois é o subconsciente. Percebe a matemática? Então, nós precisamos submeter esse subconsciente ao consciente. Submeter o 2 ao 1. Um. Mas isso ainda está muito distante de ser plenamente desta maneira. Em muitos momentos nós ainda somos levados a agir de forma que não queríamos agir, a sentir coisas que não queríamos sentir. Porque é a autonomia do subconsciente que assim age. Perceba então esta base de tudo isto. O que leva o homem a ser feminicida? É este subconsciente. E que tem uma história. É um sistema que eclode no feminicídio. Isto nós precisamos compreender para poder consertar. Então nós somos como que um grande transatlântico. Poderoso, grande, né? Uma força descomunal, mas que se não tiver um bom comandante, ele fica à deriva. Ele vai seguir uma direção. Segundo as correntes marítimas. Ele vai seguir as correntes marítimas. Se o comandante não lhe der uma direção, não, eu quero a direção norte. Ele não vai sozinho para onde o comandante quer, se ele não der essa direção. Assim nós somos direcionados, de alguma maneira. Todo ser humano tem uma direção. Caminha, vai andando, em algum sentido. Mas que sentido é este? Quem deu sentido à sua vida? Quem deu direção à sua vida? Foi você ou foi um sistema, uma história, uma cultura, uma religião, uma educação, uma família? Né? Alguém que deu direção à nossa existência. Então, cadê a nossa liberdade? Muito pouca. Se não nada. Porque o subconsciente está sempre dando uma direção segundo o que ele tem lá programado nele. Então, isso é fundamental entender. Para que nós demos uma direção à nossa existência, nós precisamos ter o comando desse transatlântico. Temos que ter o comando das nossas funções mentais e, acima de tudo, a função subconsciente. Para que a gente deixe de ser duais, sermos um, mas funcionarmos como dois, e podermos ser unos. Então, ter no subconsciente programações que estão de acordo com o meu consciente. Aí eu estou uno. Aí eu estou dando direção à minha vida. Mas o feminicida não sabe, não consegue, não pode dar essa direção de homem calmo, tranquilo, sereno, porque ele está revolto, está numa explosão interna irrefreável, que não tem como segurar diante de certas situações. Então isso nós precisamos entender. O que leva o homem a agir desta maneira? Então, que fique muito claro. Somos um, mas funcionamos como se fôssemos dois, consciente e subconsciente. O consciente, um é o consciente e o subconsciente é o dois. O dois que está no um, mas que quem define, decide, executa é o dois, é o subconsciente. Mas que pode e deve estar a serviço do consciente à medida que eu conheço isto e sei como organizar, como estruturar, como programar esse subconsciente segundo aquilo que eu quero. Todo homem quer ter uma direção, uma família, uma relação de paz, de harmonia e de tranquilidade. Esse é o consciente, esse é o um. Mas tem o dois que não está entendendo dessa maneira. Por isso que ele é levado a agir assim, de forma absurda para o consciente, até para ele mesmo.
Porque não, veja que quando o feminicida comete o ato de agressão física ou até de matar, ele já não estava em casa. Ele é puro subconsciente, segundo as programações que lá estão. Então, o feminicida ou o suicida, o homicida, na hora que ele age, na hora do ato, ele é puro subconsciente. O subconsciente está lhe protegendo de algum perigo, que para o consciente parece ser absurdo. Mas para o subconsciente, não. Ele percebe um perigo. Ele te protege desse perigo percebido e sentido pelo subconsciente. Isso nós temos que entender, senão não vamos fazer nenhuma terapia de transformação pela causa do problema. Sempre pelo efeito. Isso, às vezes, muitas vezes, é insuficiente. Muito bem. Seguindo aqui adiante, vamos ter que entrar nas formações culturais milenares para entender o feminicida, para entender de onde vem, que sistema que é este, que vem de longa data. Não é agora do século XXI, não. Isso é de séculos anteriores que está se estruturando um sistema de feminicídio, né? Ou de algumas gerações, pelo menos. Então nós temos o que nós chamamos em parapsicologia a era dos músculos, que é era dos músculos por conta de que o homem sobrevivia essencialmente da força muscular do homem ou do animal. Isso até bem pouco tempo atrás. É questão de duas gerações, no máximo 3 para trás, dependendo da idade de cada um, vivíamos da força muscular do homem ou do animal. Então a sobrevivência do grupo dependia da força do homem. E nesta era havia uma estrutura familiar muito definida, aquela conhecida como uma família tradicional, patriarcal, onde o homem era o poder, era o que mandava, o que decidia, porque era o homem que, com sua força muscular, garantia a sobrevivência do grupo familiar. Então ele tinha essa importância. Sem este homem, a família não sobrevivia, porque é o que provia o grupo. Daí a importância. E o papel principal deste homem, que era prover, né? E essa era a principal função dele. Então, se ele garantia a provisão, a sobrevivência do grupo, ele estava tranquilo em relação a isso. E tinha até outros poderes, né? Em algumas culturas, este homem, se podia, e tinha condições, podia até ter mais do que uma mulher. 2, 3, 4, 5. Bastava ele ter poder, condições de provisão a todas elas, né? Segundo algumas culturas. Na nossa cultura, então não, a monogamia, essa é a nossa cultura. Né? Mas o principal papel do homem era este. E por isso todo o poder a ele. E a mulher, por milhares de anos, sempre submissa. Sempre se submetendo ao homem e resignada, aceitava isso, era o papel dela, ela cuidava do lar, das crianças, das coisas mais próximas da casa, enquanto que o homem se aventurava, ia longe para buscar, às vezes, a sobrevivência. Esses papéis bem definidos. Então a mulher aceitava isso com normalidade. É bíblico, inclusive. Mulher seja submissa ao seu marido. Então isso era absolutamente natural e normal na era dos músculos. Ok? Bem, mais de algumas décadas para cá, começa a era da tecnologia. Muda completamente essa estrutura familiar. E o que acontece? O homem foi perdendo espaço e poder para a mulher. Cada vez mais está perdendo espaço e poder para a mulher. Muitos homens, inclusive, à medida que vão surgindo, vão nascendo, e as mulheres que, por outro lado, vão tendo cada vez mais poder e cada vez mais força, cada vez mais dominando, inclusive provendo, começa a, inclusive, surgir em homens, já desde o ventre materno, programados para não darem conta da sua sobrevivência, da sua vida, dos seus papéis principais. Porque se a mãe está gestando
e trabalha e provê e dá conta da vida e tem um marido que não está dando muito retorno, não está dando muito mais conta do seu papel, ela pode, inclusive, passar para o próprio bebê, filho, homem que está dentro dela, esse padrão mental de homem que não dá conta no seu papel principal. E assim vai seguindo os homens cada vez mais acuados, cada vez mais perdendo espaço, e as mulheres cada vez mais tendo espaços maiores. Não é? Então faz com que o homem se sinta muito inseguro, muito acuado muitas vezes. E aí, diante de uma mulher que vem cada vez mais poderosa, ele começa a se defender de uma forma onde ele tem que defender o seu reinado, tá? O seu papel, sua função de comandante. Né? Então, o subconsciente do homem ainda funciona muito de acordo com a era dos músculos. Como ele sendo o poder, ele sendo o comandante, ele sendo o chefe, mas o que vai acontecer? A mulher, por sua vez, ela começa a se sentir mais livre. Ela não aceita mais a submissão como antes. Não cabe mais para ela essa função de submissão. Ela está se libertando cada vez mais e assumindo papéis que eram exclusivos do homem antes. E com muita competência, com muita capacidade, muita sabedoria, se formando e buscando formações superiores, muitas vezes, que o próprio homem. Muitas vezes. Cada vez mais poderosa, cada vez mais forte, inclusive na própria provisão, que só o homem provia, ou quase só o homem provia. Agora, às vezes, a mulher é que provê o lar. E às vezes este homem tão acuado, inseguro, né, não dando conta mais dos seus papéis, ele começa a ficar muito incomodado. Né? O seu reinado está ameaçado cada dia mais. E as mulheres cada vez mais fortes, cada vez mais poderosas. Então, além de prover, de dar conta de tanta coisa que antes era do homem, ela também começa a se rebelar com o próprio homem. Seu companheiro, marido, noivo, né, namorado, etc. Ela começa a se defender, porque ela não está mais aceitando isso. Mas o homem continua com essa programação muito forte, de que eu sou o chefe, eu sou o galo, eu que mando, eu que decido, eu que sou o poder. Isso é cultural, da era dos músculos. Né? Isto não quer dizer que em si seja algo positivo em certo grau. Mas quando isso é feito de uma forma tranquila, onde ele exerce esse papel com segurança, com tranquilidade, não que deva mandar e desmandar de uma forma grotesca, né? Mas tem que, tendo essas habilidades, exercendo seus principais papéis, ok, tudo bem, sem problema. Né? Mas ocorre que quando ele o faz inseguro, se sentindo ameaçado por esta mulher, e como disse, a mulher já não se submete mais, não aceita mais ser mandada como já foi. Ela se vê em condições de igualdade, inclusive, como disse, na provisão, e superior às vezes. Então ela se sentindo ameaçada, ou melhor, o homem se sentindo ameaçado no seu poder, no seu reinado, ele às vezes age de uma forma forte, querendo conquistar o seu reinado pela força, pela violência, porque ele está desconfortável com ele mesmo. Ele não se admite nesta condição e ao mesmo tempo não consegue reverter a situação mais, pela situação real de vida dos dois. Então ele lança mão daquilo que ele tem de mais forte, a força física, que a mulher ainda não a tem neste nível. Ele sabe manejar as armas, a mulher ainda não sabe. Por isso que chega a esses extremos da violência, do feminicídio, por conta de um homem acuado, inseguro e com medo, e que acaba então, para defender o seu reinado, agredindo a mulher. E a mulher, por sua vez,
que já não aceita aquela condição da era dos músculos, contra-reage. Se defende também gritando e talvez até se engalfinhando com o marido, ou com o namorado, ou com o ex-namorado, alguma coisa nesse sentido. E desta violência e dessa situação, quando o homem então agora se sente ameaçado até fisicamente, porque a mulher tomou poder também neste sentido, até certo ponto, ele lança mão de algo mais forte ainda, para salvar o seu reinado. E vai aos extremos até o feminismo, até a morte, até matar a mulher, algumas vezes. 13 mulheres por dia no Brasil estão sendo mortas pelos homens. Mas fora as milhares de pessoas, mulheres que estão sofrendo agressões físicas, verbais, né, sem que chegue a esse extremo. Então, este jogo de poder, que agora começa a, de alguma maneira, se desequilibrar em relação àquilo que era da era dos músculos, deixa o homem numa condição de desvantagem muitas vezes. E não há ainda, por força das programações culturais milenares, não tem condições de aceitar, não admite, por força do subconsciente, ser mandado pela mulher. Ver a mulher maior que ele. Então veja como isso vem do subconsciente para o, né, que o leva então a agir desta maneira. É uma defesa que o subconsciente deste homem faz em relação ao seu poder, ao seu reinado, à sua função antiga de comando. E a mulher forte se defende também, como disse, agredindo às vezes. E não nos surpreendamos se daqui a pouco a mulher também não começar a matar o marido, namorado, ex-namorado. Porque ela já avançou tanto no campo que antes era culturamento do homem, que não está muito longe. E já tem mulheres que mataram o homem. Você tem aí na história, veja. Recentemente aí, um grande empresário aí morto pela esposa, né? Foi noticiado no Brasil inteiro, né? Então não nos surpreendamos, que daqui a pouco a mulher também se fortalece, lança mão de armas, no caso, para se defender do agressor. Então, no fundo, ninguém está agredindo por agredir, todos estão se defendendo. Porque todo ataque é uma defesa, por perceber que dela para cá veio uma ameaça, um perigo muito grande. Então eu ataco me defendendo do perigo que veio de lá para cá. Veja o que acontece na briga, na disputa. Só briga quem se sente ameaçado. Só é violento aquele que se sente ameaçado na sua sobrevivência de alguma maneira. Então isso leva a este comportamento do homem em relação à mulher. Então veja como as coisas foram se invertendo cada vez mais. A mulher evoluindo, crescendo, assumindo papéis exclusivos do homem por milhares de anos. Como se concebia há 30 anos atrás uma mulher policial? Muito menos uma mulher assaltante, que hoje já temos. Então daí de assaltante para, né, também agredir de forma mais violenta o homem, não há muita diferença. Então isso que explica esse processo que leva a esses desfechos de feminicídio. Então veja que isso tem uma história. Não é uma coisa que agora, de repente, tudo aconteceu de uma forma mais acelerada, isso já está em marcha, já está em andamento, né? Então o Vitor está colocando aqui agora, na era tecnológica, o papel do provedor também é ameaçado com a substituição da força de trabalho pelas máquinas e computadores. Também isto, né? Também isto. As máquinas também estão ameaçando este homem, porque agora uma mulher fragilzinha em termos de força física, que saiba dedilhar algumas teclas, ela comanda um avião, ela comanda uma empresa, né? Então, este equilíbrio nós temos que encontrar no homem e na mulher. Que comecemos a entender primeiro como é que isso aconteceu e por que isso acontece, para poder então equilibrar isso, mudar essas estruturas, esses sistemas que levam a isto.
Porque como é que isso começa, então? Então, desde gerações anteriores, né, por conta dessa programação cultural milenar que eu falei da Era dos Músculos, e aí, então, à medida que vai perdendo esse papel, a mulher vai se agigantando. E no contexto de gestação, concepção, a mulher que já, às vezes, sente que este homem que está gestando tenderá a ter dificuldade, como seu marido está tendo, como seu pai talvez já teve, então vai também já gerando homens com dificuldade nos seus papéis de homem. Né? Então, todo um sistema, todo um processo que culmina com esse desfecho trágico muitas vezes. Né? Veja, então, a origem disto. Não é algo que surgiu assim do nada, como eu disse. É algo que está em andamento já há mais tempo e é um contexto, um sistema que leva a isto. Né? Então, diz aqui o Walter, a insegurança do homem gera violência, faz com que as mulheres sintam medo e não queiram se relacionar. Também isto. Né? As mulheres que acabam não aceitando mais nem casar, porque pode casar com homem desta ordem. Mas tem mais. Deixa eu ver aqui o que a Roberta diz. A educação das mulheres mudou, sendo incentivadas a desbravar novas habilidades. A educação dos homens não mudou tanto ou tão rápido. Sim, exatamente isso, Roberta. A mudança maior foi no sentido, no lado feminino. E o homem perdeu espaços. Esse é o desequilíbrio, ou a inversão de coisas que está levando a esta situação. Né? Então, isso que nós temos que entender. A Edna mais habilidades que tornaram caminhos mais fáceis às mulheres. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, é preciso encontrar este equilíbrio. Esse novo modo de relacionar-se, onde o homem precisa ser reprogramado e a mulher também, que compreenda este homem assim programado e que nos ajude, a nós homens, a superar essas programações da Era dos Músculos que não são mais válidas para os dias de hoje. Naquela proporção, pelo menos, não. Porque havia um desequilíbrio muito acentuado de mulher extremamente submissa e homem que podia tudo. São dois extremos, são duas situações inaceitáveis hoje mais. Então, tanto a mulher quanto o marido precisam encontrar este equilíbrio, evoluir para uma situação onde ambos se sintam confortáveis na relação. Não é? Muito bem. Isso, a Elisa coloca também valores familiares fragilizados. Muito, porque não quer dizer que aquilo que era da Era dos Músculos, da família tradicional, tem que jogar tudo fora. Absolutamente não. Muita coisa tem que ser resgatada. Os valores, acima de tudo, precisam ser resgatados. A ética, a moral, o respeito, a honestidade, a fraternidade, o respeito ao outro, enfim. Isso se perdeu muito. Porque tudo enveredou para duas únicas coisas, basicamente. Dois únicos valores, o ter e o prazer. Então vive-se hoje praticamente em função disto, como se o resto não tivesse importância. E exatamente o conjunto de tudo isso que tem valor. O ter e o prazer por si só são pobreza absoluta. É uma desgraça. Nós estamos vendo isso assistindo todos os dias. Tá? Muito bem. Então, a ameaça à sobrevivência dos homens traz sofrimento, porém não podem admitir fraqueza. Não é questão de poder, né? Obrigado pela contribuição. O que os leva a sentir fraqueza é justamente essa estrutura, né, que ele tem por trás disso. Né? Creio que dependendo do sistema familiar, não deu para ver, a raiva é uma emoção que tem como objetivo destruir ameaças. Sim, as mulheres de hoje, mais independente, ameaça a segurança do homem. Sim, então desencadeia a raiva, e raiva é uma energia de defesa, né? E aí a violência. Hoje as mulheres querem ter independência financeira para depois se comprometer em um relacionamento, um casamento, para não correr o risco de sofrer em um relacionamento que não dê certo. Então vejo que aquilo que é da natureza, as leis da sobrevivência do indivíduo, do ser único e da espécie, né, estão começando a ser infringidas por conta justamente disso que foi colocado aqui agora. Que a mulher já não tem essa busca do relacionamento com o oposto.
porque isso pode correr um risco na sua liberdade, na sua condição de ir e vir e tal, e que se case com um homem que tem essa programação antiga, da era dos músculos, corre esse risco. Né? Então veja aqui, o que está acontecendo, gente? Outra coisa muito importante. A educação para o egoísmo, filhos têm tudo, não consegue lidar com não, também tem essas questões que influenciam. A Inês, conhecendo essas programações culturais milenares, facilitará o conhecimento de si e do outro, contribuindo para uma comunicação eficiente nos relacionamentos. Tá? Vejam bem, gente, uma coisa que é também importante compreender. Por que então a mulher evita o casamento? E o homem também, por temer esta mulher, muitas vezes também não quer casar. Quer continuar na casa do pai e da mãe, numa boa, sem ter que lutar para construir, para ter, para constituir família e tudo mais. Então, como é que acontecem os casamentos, os relacionamentos? É por acaso que uma mulher casou com um feminicida? Não. Não é por acaso. Há nesta mulher que casou com um feminicídio uma programação de mulher sofrida, tremendamente sofrida. E o subconsciente atrai uma situação que a leva a sofrer também, através do marido, de um casamento desta natureza. E o feminicida vai também atrair uma mulher de poder, porque ele, a nível subconsciente isso que eu tenho que entender. A nível subconsciente, esse subconsciente o leva a buscar uma mulher de poder, porque ele sozinho não dá conta da vida. Não por culpa dele, tá? Por conta das programações atrapalhadas. Mas o homem que tem esse comportamento, e outros também, que não chegam ao feminicídio, mas atrai um homem que tem dificuldade no seu papel de homem, subconscientemente vai buscar uma mulher de poder, forte. Porque aí ela garante a sobrevivência dele e da família. Não é por acaso que casamos com aquela mulher ou aquela mulher casa com aquele homem. Não é. É o subconsciente que, segundo padrões mentais, segundo programações mentais, vai atraindo o semelhante que está na sua cabeça. Isso nós precisamos compreender com clareza em parapsicologia e todos nós. Né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu atendi uma senhora que o pai dela foi um horror. Bebia, batia na esposa, quebrava tudo. É uma tragédia, profissionalmente fracassado. Um homem muito complicado na sua condição de homem. Não é? Bem, essa filha cresce, se torna moça e começa a namorar 1, 2, 3, 4 caras. E todos eles também semelhantes ao pai. Que bebiam, que traíam, que não eram nada bem-sucedidos e por aí vai. Não casou porque casar era sofrer. Mas aos 38 anos, meio que arranjaram um casamento para ela. Com um senhor viúvo, um pouco mais idoso do que ela, mas nem tanto. Mas o marido, o cara, bem-sucedido, diretor de uma grande empresa, patrimonialmente muito bem, uma bela casa, carro, etc. Tal, né? Enfim, como o pai é maravilhoso, já tinha um filho com ele, então um bom pai, com um marido bacana também, mas não passava uma semana, no máximo, que ela não partia para cima dele, bater nele, jogar copo, caneca na cabeça dele, pôr para fora de casa quando ele ia chegando em casa. E depois que passava aquela loucura, ela caía em si. Olha o conceito do subconsciente aqui, gente. Percebe? Quem a levava a partir para cima do marido era o subconsciente que percebia, segundo os padrões originais de mãe e de pai, que o marido é perigoso, que o marido vem e quebra tudo, é uma tragédia, uma desgraça. Então o subconsciente, no seu automatismo, a protege, porque o subconsciente padroniza e generaliza. Todo homem, para o subconsciente desta mulher, é que nem o pai dela, marido da mãe dela. Então ele padroniza e generaliza. Então quando este homem chegava em casa, ela partia para cima dele. Puro subconsciente. Depois vinha o conceito, meu Deus, mas o que eu estou fazendo? Bem, me procurou certa vez por conta dessa situação. Ver se eu tinha alguma explicação para isso.
E analisei o caso, ela me contou a história, analisei e disse, olha, parabeniza o teu subconsciente, que funciona muito bem contra o marido que não presta. E o teu subconsciente só conhece esse tipo de homem. Desconhece todo outro tipo de homem. Não existe para o teu subconsciente outro homem. Para o teu consciente tem, porque o teu consciente percebe que teu marido é legal, é bacana, é um bom pai e tudo. O consciente percebe. Mas o subconsciente ainda não tem essa informação nesse subconsciente. Ele ainda lida com o velho padrão do pai, marido, né? Pai dela, marido da esposa dela, da mãe dela. É com base nisso que ele age. Percebe o 1 e o 2? E eu expliquei isso para ela. E aí, com uma reprogramação mental, instalamos no subconsciente dela esse novo homem que existe, sim, existe. E para ela foi mais fácil, porque esse homem já estava na casa dela. Reprogramamos esse subconsciente e a relação passou a ser uma maravilha. Uma maravilha, né? E o marido veio 2 vezes me agradecer porque parou de levar caneca na cabeça, né? Percebem, gente, como funciona o subconsciente? Então, veja que nesse caso era a mulher que agredia o marido. Mas no caso do feminicídio é o contrário. A mulher que é o perigo agora. Inverte seu papel em relação a este exemplo, ok? O que explica então um casal que vive um casamento saudável, tem filhos que não conseguem firmar um relacionamento, ficam solteiros. Tem a ver com esta situação também. Os filhos já vêm com essa percepção, e homem, acima de tudo, que encarar a vida de frente, né? Encarar um casamento, construir casa, comprar apartamento, né? Comprar carro, né? Ter filho, sustentar filho, dar educação, ele se sente frágil, se sente inseguro, e é muito mais confortável continuar na casa dos pais. Para quê? Tenho casa, comida, às vezes tenho carro, né? Tem mais do que eu preciso, um conforto. Mas ainda quando os pais superprotegem, dão de tudo, e não motivam esse filho ou essa filha a irem para a vida, assumirem-se como seres independentes e autônomos. Então eles acabam ficando em casa, porque está muito mais confortável. E hoje o jovem, acima de tudo, ele é muito imediatista. Ele tem muito aquela afirmação, né? Eu só quero fazer aquilo que eu gosto. Se eu não gosto, eu não faço. Isso é muito forte nos jovens de hoje. Isso não existe. É impossível fazer só o que se gosta. Agora, é possível gostar de tudo o que se faz. Isto sim. Mas tem coisas que eu não gostaria de fazer. Mas tem que fazer. Então eu vou fazer cantando. Não vou fazer reclamando. Se eu vou fazer, colabore com o inevitável. Estou fazendo. Estou de freio de mão puxado por quê? Né? Solta esse freio. Vai lá. Já vai fazer mesmo. Faz com alegria, faz com leveza. Faz feliz. E faz com gratidão. Né? Porque precisa ser feito. Né? Então isso leva os jovens a não assumirem grandes responsabilidades. Porque não tem estrutura para tanto, não tem o sonho. A lei da sobrevivência da espécie, no espaço e no tempo, estão comprometidas. Porque não tem essa estrutura de assumirem esta responsabilidade maior. Tá bom? Obrigado, Marlene, pela colocação. Superproteção gera mimimi. Lógico. Superproteção é alejar o filho. E às vezes o pai e a mãe, às vezes sempre fazem por amor. Às vezes para se livrar dos filhos. Então, pega, vai, né? Não me incomoda, me enche o saco. Né? Mas muitas vezes por amor. Dão muito mais daquilo que eles precisam, materialmente falando, e não dão aquilo que eles precisam para se tornarem gente, firme, forte, responsáveis, capazes. Né? Então isso que acontece muito hoje em dia também, porque os pais passaram por sua situação difícil e não querem que os seus filhos passem por situações iguais. Né? Muito bem, professor Bill sempre muito brilhante nas análises e compreensões. Parabéns. Obrigado, Joselício. Valeu. Quem só faz o que gosta, senta na bosta, né, professor? Assim dizia o professor Grisa. Né? Muito bem, fantástico, querido professor. Obrigado. Marlene, gratidão. Então, pessoal, alguma outra colocação? Espero estar podendo contribuir com vocês. E aí vocês, alunos de
do Espírito Santo. Espero que possa ter deixado ainda mais claro aquilo que creio já sabem, né? Especialmente das funções mentais, do um que funciona como dois, e que tudo tem um sistema. Nada é assim de repente. O de repente não existe para a psicologia. Existe uma história que leva a certo resultado, a certa atitude, certo comportamento e assim por diante, tá? Muito esclarecedor, parabéns professor, gratidão, Elisa, obrigado. Que live, parabéns professor, gratidão, Rosmarie, legal, obrigado gente, muito obrigado mesmo, tá? Então, se não tem mais nenhuma colocação ou pergunta, espero ter sido muito claro. Agradeço muito a presença de vocês. Quem gostou, compartilhe, divulguem, tá certo, gente? Isso é para quem quiser, né? Aproveitar e partilhar com outras pessoas. Lá no nosso site, né, essas lives, outros vídeos e áudios estão sempre no IPAP de Curitiba, tá? Não estão em meu nome. Eu trabalho sempre pelo IPAP de Curitiba. Então lá estão as lives, lá estão os meus áudios, meus vídeos, meus textos, vai encontrar lá no IPAP Curitiba, tanto no Face quanto no Instagram, né? Sempre vou encontrar lá essa nossa participação. Boas e belas orientações, obrigado. A programação de um feminicídio similar àquele que é um homem que se torna abusivo. Se isso é semelhante ao que a pessoa que se torna abusivo. Não chega nesse nível, creio, em termos de violência, porque o abusivo fica no campo e no âmbito do sexual, né? O feminicídio já vai para a agressão. Há uma diferença importante ali, sabe? Embora o abusador e a pessoa abusada também sofra tremendamente pela situação. Mas há uma diferença significativa, né? Muito boa, esclarecedora esta live, Inês, obrigado a vocês, então tá bom. Valeu, pessoal, muito obrigado mesmo. Então entre lá no nosso site se vocês quiserem, lá tem alguns áudios bem interessantes meus para relaxamento, tenho gravado vários nos últimos dias, especialmente com a Covid, para que a gente tenha o que fazer em casa, né? Então tem lá o fim da insônia, tem relaxamento e imaginação, tem aquietamento e relaxa o corpo, enfim, vamos lá que vocês vão achar alguns vídeos, áudios, né, que podem ajudar vocês e podem partilhar também vocês para psicólogos, como orientadores, quiserem indicar para os seus clientes, todos gratuitos, não precisa pagar nada, estão lá disponíveis para vocês, tá bem? Então tá, gente, muito obrigado, um abraço e até daqui a 15 dias com um novo tema. Se vocês quiserem me mandar sugestões de temas, eu fico muito grato, tá bom? Um abraço, tudo de bom para vocês. Obrigado pessoal. Obrigado Cleiton, obrigado Alaíde, obrigado Alete. Um abraço a vocês. Tá? Ok. Boa noite. Gratidão, Laura. Muito obrigado.
que é que tem encerrar? Assim, aí. Mas aí, Encerra aí. tem certeza que é encerrar? Sim, encerrar.